Seguindo aqui a nossa cultura ou desenvolvendo uma cultura de oração, se você não assistiu o vídeo anterior, assista ele, clique aqui em algum lugar da tela, do link aqui nos comentários e assista a primeira parte para você entender. Essa segunda parte nós vamos falar sobre 3 principais tipos de oração. Quais são os tipos de oração que tem? São vários as formas de orar, mas tem 3 principais. A primeira oração aqui principal, ela é a intercessória. Intercessória é onde oramos por pessoas, nós intercedemos a favor de pessoas, nós intercedemos por lugares, por organizações, nós intercedemos por pessoas enfermas, pelos nossos amigos, pela nossa parentela, pelos nossos familiares, por pessoas que estão passando por alguma crise, seja ela na área da saúde, seja ela na área financeira, seja ela na área dos relacionamentos. Nós vamos orando e intercedendo por essas pessoas. Nós nos colocamos na brecha e essa oração tem muito poder. O segundo tipo de oração é a oração pessoal. Essa oração que é para mim, o que eu quero desenvolver, como que eu quero a minha família. Então eu vou orar pela minha família, eu vou colocar tópicos específicos sobre os meus filhos, sobre os filhos dos meus filhos, sobre os seus cônjuges, sobre a sua vida, sobre o seu propósito, sobre o seu chamado. Eu vou colocar cada um desses pontos e eu vou orar. Isso é uma oração pessoal. Eu vou orar pelas minhas finanças, eu vou declarar as promessas de Deus, e toda a oração que eu vou fazendo aqui, pessoal, eu vou encontrando versículos na Bíblia. Então eu vou encontrando versículos que dão base para que aquela oração esteja alinhada com a vontade de Deus. Então quando Provérbios 10:22, por exemplo, diz que a bênção do Senhor enriquece e com ela não vem dor alguma. É uma base que eu posso pegar para orar sobre as minhas finanças. Eu já sou abençoado. Efésios 1:3 diz que eu já fui abençoado com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais. Então eu já sou abençoado nas regiões celestiais. O que eu faço para trazer para a terra, para que essas bênçãos que eu já tenho nas regiões espirituais, nas regiões celestiais, elas desçam aqui, se concretizem na minha vida. Eu começo a orar sobre isso aqui. Eu oro sobre o meu ministério, sobre o meu chamado. Senhor, para que o Senhor me chamou? Muitas pessoas confundem o chamado ministerial pensando que é só para um pastor, é só para alguém que tem algum cargo na igreja. Mas sabia que você tem um chamado ministerial no seu trabalho, na sua empresa, na sua profissão? Tem médicos que são missionários, tem médicos que estão trabalhando ali, mas eles estão sendo operadores de milagres criativos, aonde a medicina, onde a ciência não consegue ir, eles são o instrumento de Deus para ir lá e fazer curas, manifestar milagres, sinais, prodígios que o Senhor vai fazer. Isso é uma oração pessoal. Qual é o seu chamado? Qual é o seu ministério? Nós precisamos orar pelos nossos relacionamentos, orar por todos os relacionamentos, não só por nossos amigos, mas por aqueles que nos perseguem. É isso que Jesus nos ensina. Orar pela saúde, orar pelas circunstâncias, orar para que o poder de Deus e a bênção de Deus sejam liberados sobre nossas vidas. Essa é a oração pessoal, é o tipo de oração que eu faço para edificar a minha vida. Eu preciso ter esse tipo de oração. O terceiro tipo de oração é o devocional, sabe? É o nosso próprio, a renovação, o crescimento, a comunhão espiritual com Deus. Aqui está um foco de crescer na intimidade com Deus. E é algo que eu faço diariamente, é um devocional diário. Todos os dias eu pego aqui, eu leio a palavra, eu transcrevo, eu escrevo aqui os versículos que me chamou a atenção, eu aprofundo, eu estudo, eu vou para o hebraico, eu vou para o grego, eu vou para o texto original ali daquela palavra, escuto o que o Espírito Santo quer me dizer, de que forma que eu posso aplicar isso na minha vida. Isso é uma oração devocional. Aí nós podemos ter alguns temas de oração, né? De que forma que nós podemos orar? Nós podemos orar pelos dons do Espírito, orar para que nós possamos aqui ter uma maior liberação do poder de Deus. Passamos
dias de uma conferência com Randy Clark, abençoadíssima, onde ele ministrou, onde ele ensinou poder da oração. Sabe, querido, se você não participou, se você não estava presente aqui em São Paulo, eu creio que você pode ser muito edificado. Tem no YouTube da Paz Church São Paulo. Digita aí no YouTube Paz Church São Paulo e você vai ver as ministrações do Randy Clark. Foram dias poderosos, manifestação de cura, de milagres, sinais, prodígios. Foi tão lindo o mover do Espírito Santo sobre aquele lugar. Eu tenho certeza que você vai ser edificado com essas mensagens poderosas. É isso que nós precisamos orar para que se manifeste o fruto do Espírito Santo. Sabe, o fruto do Espírito Santo, ele é um fruto, mas ele tem 9 manifestações. A paz, o amor, a alegria, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, amabilidade, domínio próprio, sabe, sobre essas coisas que nós precisamos orar para que venha sobre nossas vidas, para que essas características do fruto se manifestem em nós, para que nós possamos ser essa bênção, que nós possamos ter a convicção de ter uma vida em santidade, de andar em santidade e de ser santo, sabe, orar pela sabedoria no Espírito, maior liberação de sabedoria do Espírito Santo. Com isso nós temos entendimento, nós temos a revelação, a palavra aqui, ela pode ser revelada, nós podemos ter acesso à vontade de Deus, aos planos de Deus, nós podemos saber o que Deus quer para nós e para os outros, nós podemos ser como um intercessor, um canal que vai abençoar, que vai falar sobre isso para outras pessoas. Nós aprendemos aqui com um modelo de oração de Jesus. Jesus, ele nos mostra como que nós devemos estar orando aqui, colocando Deus no centro, colocando Jesus Cristo no centro da nossa vida. É o seu nome, é o seu reino, é a sua vontade. Não é o meu nome, o meu reino, a minha vontade, mas é o nome dele. Senhor, é o teu nome, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feito a tua vontade. É dessa forma que nós precisamos orar, abrindo mão do que é precioso para nós e fazendo aquilo que é precioso para Deus. Faça isso, ore sobre necessidades físicas, sobre relacionais, espirituais. Sabe, quando nós dizemos o seu nome é santificado, Deus, ele se manifesta aí com atributos que são imutáveis. Deus, ele se manifesta mostrando através dos seus nomes o que ele pode fazer. Quando ele fala assim, ó, Jeová Jireh, ele está dizendo assim, ó, santificado seja o teu nome, Jeová Jireh. Eu estou dizendo, eu estou reconhecendo, Senhor, eu reconheço que o Senhor é o Deus da minha provisão. Quando você diz isso, você reconhece que Deus é o Deus da provisão, que ele vai prover. Quando você diz, Senhor, santificado seja o teu nome, Jeová Roi, eu estou dizendo, Senhor, eu reconheço que o Senhor é o meu pastor, e porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Sabe, muitas vezes quando nos falta algo, se te falta paz, se te falta alegria, se te falta amor, é porque falta o Senhor ser o teu Senhor, ser o teu pastor. Confesse coloque Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, como seu pastor. Você vai ver como que as coisas vão melhorando para você, como você vai sentindo essa paz, essa alegria, independente das circunstâncias. Tiago, capítulo 1, no verso 2 diz, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o fato de passar por várias tribulações. Eu já passei por muitas lutas, muitas tribulações, e tenho certeza que muitas virão, mas em todas elas nós já temos a vitória, porque a vitória é nossa, em nome de Jesus. Paulo diz em 1 Coríntios 15:57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por ele que nós temos a vitória, é por causa da sua graça, não é por causa do meu esforço, não é por causa do meu mérito, não é porque eu mereço, mas é por causa dele. Nós precisamos cultivar uma vida de oração, nós precisamos desenvolver,
perseverar unanimemente em oração. Nós precisamos de pessoas que nos ajudem, que fortaleçam, que caminhem conosco. Nós precisamos entender que mesmo se nós formos Abraão, o pai da fé, precisamos de um profeta, de um sacerdote, de alguém para interceder por nós ou para nós reconhecermos essa pessoa sobre nossa vida. Nós precisamos de uma autoridade espiritual que nós possamos prestar conta, abrir o nosso coração, confessar os nossos pecados, as nossas tentações para sermos curados. Tiago 5,16 vai falar sobre isso. Nós podemos confessar os pecados a Deus e Ele nos perdoa, mas quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros, somos sarados. Há uma geração doente porque ela guarda os seus pecados, porque ela guarda rancor, porque ela guarda mágoa, porque não consegue liberar perdão, não consegue entender. A palavra do Senhor diz para nós orar em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda a perseverança e súplica para todos os santos e por mim. Paulo está falando isso em Efésios, no capítulo 6, no verso 18. Paulo, ele nos ensina esse modelo de oração, de como nos revestir com todas as armaduras de Deus para estarmos firmes contra todo o poder, toda a investida do maligno contra nossas vidas, contra todas as suas astutas ciladas. Nós precisamos fazer como Paulo nos ensina em 1 Tessalonicenses 5,17, orar sem cessar. Nós precisamos orar a todo o tempo. No verso 19 ele fala, não apaguem o Espírito Santo, não atrapalhem o Espírito Santo, deixe o Espírito Santo orar por você, através de você, ore em línguas. Sabe, nós precisamos compreender isso. Quando nós aplicarmos essa cultura de oração em nossa vida, nós vamos crescer de dentro para fora. Nós vamos nos tornar pessoas melhores. Os nossos relacionamentos serão melhores, nossos casamentos serão melhores, nossos filhos serão melhores. Nossa vida com Deus perante a sociedade vai ser um exemplo, um modelo para que mais pessoas possam seguir. Deus abençoe sua vida. Se essa mensagem tem abençoado você, a sua casa, a sua família, compartilhe para que mais e mais pessoas sejam edificadas, mais pessoas venham conhecer Jesus Cristo da maneira que Ele quer ser conhecido. Não com uma placa ali com o nome de uma igreja, mas com um relacionamento íntimo e verdadeiro. E isso nós conseguimos através da oração, através dessa conversa, desse diálogo. Lembre-se que o principal ponto da oração não é quando você está falando, quanto tempo você está orando, mas quanto tempo você está disposto a ficar ali até ouvir o Senhor falar. E Ele vai falar com você, em nome de Jesus.